Em 1914, Henry Ford fez a decisão mais idiota da indústria. Dobrou o salário dos funcionários. E todo mundo disse que ele ia quebrar. A imprensa chamou de loucura. Os concorrentes riram. Mas o que ninguém esperava é que essa decisão faria Ford ficar ainda mais rico. Existe um tipo de erro que a maioria das pessoas evita a vida inteira, não porque seja perigoso, mas porque parece burro, e a sociedade inteira foi treinada para ter medo de parecer burro. Então a gente segue o rebanho. Faz o que todo mundo faz. Pensa como todo mundo pensa. E aí fica preso exatamente onde todo mundo fica. Na média, na mesmice, na sobrevivência disfarçada de vida. Mas existe um tipo raro de pessoa que enxerga além do óbvio, que vê uma porta onde todo mundo vê uma parede, e que está disposta a parecer louca por tempo suficiente até que o mundo inteiro perceba que era genialidade o tempo todo. Henry Ford era uma dessas pessoas. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E em 5 de janeiro de 1914, ele tomou uma decisão que chocou o planeta. Ele anunciou que dobraria o salário dos operários da Ford Motor Company, de $2,50 por dia, para $5, do dia para a noite, sem aviso, sem negociação. Simplesmente dobrou. Para você entender a loucura disso, ninguém pagava aquilo. Ninguém. A indústria inteira funcionava com mão de obra barata, turnos infernais, rotatividade altíssima. Era assim que o jogo funcionava. Todo mundo sabia. Todo mundo aceitava. E de repente vem um cara e quebra todas as regras. A reação foi imediata. Economistas disseram que ele estava cometendo suicídio financeiro. Jornais publicaram artigos prevendo a falência da Ford. Concorrentes riram abertamente. Acionistas entraram em pânico. Um deles, John Dodge, até processou Ford por desperdício de recursos. Porque no mundo deles, pagar bem os trabalhadores era desperdício. E olha, eu entendo a lógica deles. Se você pensa pequeno, se você enxerga só o que está na sua frente, aquilo era loucura mesmo. Pagar o dobro significava aumentar drasticamente os custos. E aumentar custos, na cabeça de qualquer empresário mediano, significa menos lucro. Então, a decisão de Ford parecia uma sentença de morte. Mas Ford não pensava pequeno. Ele não enxergava só o que estava na frente dele. Ele via o jogo inteiro. E ele sabia de algo que ninguém mais sabia: que a escassez é uma ilusão criada pela mentalidade de escassez. Deixa eu repetir isso porque é importante. A escassez é uma ilusão criada pela mentalidade de escassez. O mundo inteiro operava numa lógica de tirar o máximo das pessoas pelo mínimo possível. Explorar até esgotar. E quando esgotasse, trocar por outra pessoa. Era uma máquina de moer gente. E todo mundo achava que era assim que tinha que ser. Porque todos estavam olhando para o chão, para o imediato, para o trimestre seguinte. Ford olhava para o horizonte. Ele percebeu uma coisa simples, mas revolucionária. Trabalhadores felizes trabalham melhor. Trabalhadores bem pagos ficam na empresa. Trabalhadores que não precisam ter 2 ou 3 empregos para sobreviver têm energia para produzir de verdade. E mais importante ainda, trabalhadores bem pagos. Compram carros. Essa última parte é genial. Ford não estava só criando operários. Ele estava criando consumidores. Ele estava expandindo o próprio mercado dele. Enquanto todo mundo tentava espremer mais lucro de cada centavo, Ford estava plantando uma floresta inteira. E os resultados? Os resultados foram devastadores. Mas não para Ford. Para a concorrência. Primeiro, a rotatividade despencou. Antes do aumento, a Ford tinha uma taxa de rotatividade de 370% ao ano. Isso significa que para manter 100 trabalhadores, a empresa precisava contratar 370. O custo de treinar gente nova o tempo todo era absurdo. Depois do aumento?
A rotatividade caiu para praticamente zero. As pessoas lutavam para entrar na Ford, e quando entravam, não saíam mais. Segundo, a produtividade explodiu. Não porque Ford exigiu mais, mas porque as pessoas estavam motivadas de verdade. Elas tinham um motivo real para acordar cedo, para caprichar no trabalho, para se importar com o que faziam. E quando você se importa, a qualidade muda. Tudo muda. Terceiro, o absenteísmo desapareceu. Sabe aquela história de faltar no trabalho porque está cansado, doente, desmotivado? Acabou. Quando você é bem tratado, quando você é valorizado, você não quer faltar. Você quer estar lá. E quarto, o mais importante, as vendas explodiram. Porque de repente tinha uma nova classe de consumidores. Pessoas que antes só sonhavam em ter um carro, agora podiam comprar um. E adivinhe qual carro elas compravam? O da empresa que pagava bem. O Ford Modelo T. Ford transformou trabalhadores em clientes. Ele expandiu o mercado ao invés de competir pelo mercado existente. E enquanto todo mundo brigava pelas migalhas, ele criou uma mesa nova. Mas tem uma camada mais profunda nisso tudo. Uma camada que a maioria das pessoas não percebe. Porque Ford não fez isso por bondade. Ele não era um santo. Ele era um empresário, um gênio capitalista. E ele entendeu algo fundamental sobre prosperidade. Ela não funciona por subtração. Ela funciona por multiplicação. Deixa eu explicar. A mentalidade de escassez opera assim. Se eu te dou mais, eu fico com menos. Se eu te pago mais, eu ganho menos. É um jogo de soma zero. Alguém sempre perde para alguém ganhar. Mas a mentalidade de abundância opera diferente. Se eu te dou mais, eu crio condições para receber ainda mais de volta. Se eu te pago mais, você produz mais, fica mais, compra mais e no final, todo mundo ganha. É um jogo de soma positiva. Todo mundo pode crescer ao mesmo tempo. E isso não é teoria bonita. Isso é mecânica de realidade. É assim que fortunas reais são construídas. Não pela exploração máxima, mas pela criação de valor genuíno. Ford entendeu que riqueza não é um bolo fixo que você precisa fatiar. Riqueza é um bolo que pode crescer infinitamente se você souber os ingredientes certos. E um dos ingredientes mais poderosos é tratar as pessoas como seres humanos, não como recursos descartáveis. Agora, vamos falar da parte mais interessante, o efeito psicológico. Porque o que Ford fez não foi só uma jogada econômica. Foi uma jogada psicológica magistral. Quando você paga alguém bem acima do mercado, você não está só dando dinheiro. Você está dando dignidade. Você está dizendo, você vale mais do que o mundo diz que você vale. E isso muda tudo. Muda a maneira como a pessoa se vê. Muda a maneira como ela se comporta. Muda o nível de comprometimento, de lealdade, de energia que ela coloca no trabalho. Ford criou uma identidade. Trabalhar na Ford não era só um emprego. Era uma conquista. Era status. Era orgulho. E pessoas com orgulho do que fazem entregam resultados extraordinários. Mas tem mais. Ford também criou um padrão. Um novo normal. Antes dele, a indústria inteira pagava mal porque todo mundo pagava mal. Não tinha comparação. Mas quando Ford dobrou o salário, ele forçou todo mundo a repensar. Ele virou a régua. E, de repente, todas as outras empresas pareciam ruins, exploradoras, gananciosas. Ford se posicionou como o bom da história. E isso tem um valor incalculável, porque as melhores pessoas começaram a querer trabalhar para ele. Os clientes começaram a preferir comprar dele. E a imprensa, que antes criticava, começou a elogiar. Ele transformou uma decisão financeira em uma declaração moral. E isso é poder de narrativa. É moldar a percepção pública a seu favor. Mas aqui vem o ponto que eu quero que você grave fundo. Ford não esperou o mundo mudar para fazer isso. Ele mudou o mundo ao fazer isso. Ele não esperou permissão. Ele não esperou consenso. Ele não esperou condições perfeitas.
Ele simplesmente agiu. E é aqui que a maioria das pessoas perde. A gente fica esperando. Esperando a economia melhorar. Esperando ter mais dinheiro. Esperando o momento certo. Esperando que alguém valide a nossa visão. Mas o momento certo nunca chega. Porque o momento certo não existe. Existe só o momento que você decide criar. Ford criou o próprio momento. E ao criar, ele virou o jogo inteiro. Ele não jogou melhor dentro das regras. Ele mudou as regras. E é isso que separa os bilionários dos quebrados. Não é talento, não é sorte. É a coragem de reescrever o jogo. Agora você pode estar pensando, tá, mas eu não sou o dono de uma fábrica. Eu não posso dobrar salário de ninguém. Isso não se aplica a mim. E é exatamente aqui que você precisa parar e pensar mais fundo. Porque o princípio não é sobre salários. O princípio é sobre investimento. É sobre plantar antes de colher. É sobre dar valor antes de extrair valor. É sobre confiar na abundância quando todo mundo ao seu redor está pregando escassez. E isso se aplica a tudo. Ao seu negócio, ao seu trabalho, aos seus relacionamentos, à sua vida inteira. Você quer crescer no seu trabalho? Entregue mais do que te pedem. Muito mais. Deixe todo mundo se perguntando como você consegue. Parece burro? Parece. Mas é exatamente assim que você vira insubstituível. Você quer construir um negócio? Dê mais valor do que você cobra. Surpreenda. Encante. Deixe as pessoas falando de você. Parece prejuízo? Parece. Mas é assim que você constrói uma reputação que vale milhões. Você quer relacionamentos profundos? Dê atenção de verdade. Tempo de verdade. Presença de verdade. Parece perda de tempo? Parece. Mas é assim que você constrói uma rede que vai te sustentar a vida inteira. O padrão é o mesmo. Invista quando todo mundo está segurando. Dê quando todo mundo está tirando. Confie quando todo mundo está duvidando. E espere, porque a colheita sempre vem, mas ela só vem para quem plantou. Ford plantou em 1914 e colheu por décadas. Ele não só não faliu, ele dominou. A Ford Motor Company se tornou uma das empresas mais lucrativas do planeta. O modelo T se tornou o carro do século. E Henry Ford se tornou um dos homens mais ricos da história. E tudo começou com uma decisão que parecia burra. Então, quando você olhar para o seu próprio caminho e se deparar com uma escolha que parece loucura para todo mundo, talvez, só talvez, você esteja mais perto da genialidade do que imagina. E falando em escolhas que parecem loucura, mas que mudam tudo, tem uma história antiga. Não sei se é real ou se é simbólica, mas ela ilustra perfeitamente o que eu quero te mostrar agora. Diz a lenda que um velho agricultor japonês tinha um filho único, e esse filho era tudo para ele. Um dia, o filho estava domando um cavalo selvagem quando caiu e quebrou a perna. Os vizinhos vieram consolar o velho. Que tragédia! Seu filho quebrou a perna. E o velho respondeu: talvez. Uma semana depois, o exército passou pela vila, recrutando todos os jovens para a guerra. O filho do velho não foi levado por causa da perna quebrada. Os vizinhos voltaram. Que sorte! Seu filho escapou da guerra. E o velho respondeu: talvez. Você entende o que isso significa? Significa que a gente nunca sabe no momento se aquilo que parece perda é ganho. Se aquilo que parece burrice é sabedoria. Se aquilo que parece prejuízo é investimento. A gente só descobre depois, quando a história se desenrola. E Ford sabia disso. Ele tinha essa visão de longo prazo que a maioria das pessoas não tem. Porque a maioria das pessoas está presa no curto prazo, no mês que vem, na conta que vence sexta, no resultado imediato. E não tem nada de errado com isso. É sobrevivência. Mas sobrevivência não constrói impérios. Visão constrói impérios. E a diferença entre sobreviver e prosperar está justamente aqui.
na capacidade de enxergar além do óbvio, de agir baseado no que você sabe que vai acontecer, não no que todo mundo vê que está acontecendo. Ford viu o futuro em 1914. Ele viu um mundo onde trabalhadores teriam poder de compra, onde a classe média existiria de verdade, onde consumo em massa seria possível. E ele decidiu construir esse futuro ao invés de esperar por ele. Essa é a mentalidade de quem cria riqueza de verdade. Você não espera as condições. Você cria as condições. Agora, vamos destrinchar a psicologia por trás disso. Porque tem camadas aqui que a maioria das pessoas não percebe. E são essas camadas que fazem toda a diferença entre quem cresce e quem estagnou. Primeira camada: reciprocidade. Quando você dá algo valioso para alguém sem exigir nada em troca imediatamente, você ativa um dos instintos mais profundos do ser humano: o instinto de retribuir. Não é manipulação, é natureza humana. A gente se sente em dívida quando alguém nos trata bem. E a gente quer pagar essa dívida. Ford não pediu nada em troca do aumento. Ele simplesmente deu. E o que aconteceu? As pessoas retribuíram com lealdade, produtividade, comprometimento. Elas deram de volta muito mais do que receberam, porque é assim que funciona. Generosidade genuína sempre retorna multiplicada. Segunda camada: identidade. Ford não só mudou o salário dos trabalhadores, ele mudou a identidade deles. De repente, eles não eram mais operários descartáveis. Eles eram parte de algo maior. Eles eram a elite da indústria. Trabalhadores da Ford. Isso tinha peso, tinha significado. E quando você muda a identidade de uma pessoa, você muda tudo. Porque a gente age de acordo com quem a gente acredita que é. Se você se vê como alguém descartável, você age de forma descartável. Se você se vê como alguém valioso, você age de forma valiosa. Ford elevou a identidade dos trabalhadores, e eles se elevaram junto. Terceira camada: contraste. Antes de Ford, todos os empregadores pagavam mal. Então não tinha contraste. Mas, quando Ford dobrou o salário, ele criou um contraste violento. E o contraste é uma das ferramentas psicológicas mais poderosas que existe, porque o cérebro humano não processa valores absolutos. Ele processa valores relativos, comparações. Um carro de 50 mil reais é caro ou barato? Depende. Se você está comparando com um carro de 100 mil, é barato. Se você está comparando com um carro de 20 mil, é caro. O valor não mudou. Mas a percepção muda completamente baseada no contraste. Ford criou o contraste perfeito. Ele fez todo o resto da indústria parecer ruim. E isso não foi acidente, foi estratégia. Ele sabia que para se destacar, você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser significativamente melhor que o resto. E olha, isso não é sobre ser bonzinho. Isso é sobre entender as regras do jogo da percepção. No mundo real, a verdade importa menos do que a percepção da verdade. E quem controla a percepção, controla o jogo. Ford controlou a percepção dele e venceu. Quarta camada: momentum. Tem um momento em que as coisas começam a se mover sozinhas. É como uma bola de neve descendo a montanha. No começo, é difícil. Você empurra, empurra, empurra e parece que nada acontece. Mas depois de um certo ponto, a coisa ganha vida própria. E aí você só precisa direcionar. Ford criou momentum. Quando ele dobrou o salário, a notícia se espalhou. Todo mundo começou a falar. Jornais, rádios, pessoas na rua. A Ford se tornou a empresa mais comentada do país. E comentário é moeda. Atenção é moeda. Ford ganhou bilhões em publicidade gratuita. Ele não precisou gastar um centavo em propaganda. A decisão dele foi a propaganda. E isso gerou um ciclo virtuoso. Mais atenção trouxe mais candidatos. Mais candidatos significava poder escolher os melhores. Os melhores entregavam mais resultado. Mais resultado gerava mais lucro.
Mais lucro permitia pagar ainda melhor. E o ciclo continuava. Essa é a diferença entre ação reativa e ação estratégica. Ação reativa resolve o problema imediato. Ação estratégica cria um sistema que resolve problemas para sempre. Agora, tem uma pergunta que muita gente faz. Mas e se não der certo? E se eu investir, der valor, me expor e não voltar nada? É uma pergunta legítima. E a resposta é: pode acontecer. Nem toda aposta dá certo. Nem todo investimento retorna. Nem toda generosidade é retribuída. Isso é real. Mas sabe qual é o problema de pensar assim? É que você nunca vai tentar. E se você nunca tentar, você garante o fracasso. Você tira a possibilidade do sucesso. Ford poderia ter pensado assim. Ele poderia ter olhado para os riscos e desistido. Mas ele não desistiu. Porque ele entendia algo fundamental. O maior risco é não arriscar. O maior prejuízo é não investir. O maior erro é não tentar. E tem outra coisa. Ford não apostou cego. Ele calculou. Ele analisou. Ele sabia o que estava fazendo. Não foi impulso. Foi estratégia. E isso é importante porque existe uma diferença gigante entre ousadia inteligente e burrice irresponsável. Ousadia inteligente é quando você vê uma oportunidade que os outros não veem e age baseado em lógica sólida. Burrice irresponsável é quando você age sem pensar só porque alguém disse que é para ser corajoso. Ford tinha lógica. Ele sabia que rotatividade era cara. Ele sabia que trabalhadores motivados produziam mais. Ele sabia que criar consumidores era expandir mercado. Tudo fazia sentido. Só não fazia sentido para quem não estava enxergando o jogo inteiro. Então a lição aqui não é: seja impulsivo. A lição é: pense profundo, enxergue longe e haja com convicção. E falando em enxergar longe, deixa eu te contar algo sobre os bilionários modernos, porque o que Ford fez em 1914 não ficou em 1914. Esse princípio está vivo hoje, sendo aplicado agora, por pessoas que você conhece. Pega o Jeff Bezos. Nos primeiros anos da Amazon, ele não dava lucro. Pelo contrário, ele queimava dinheiro. Investia tudo em infraestrutura, logística, experiência do cliente. Wall Street criticava. Investidores saíam. Todo mundo dizia que ele estava louco. Mas Bezos não estava jogando o jogo de curto prazo. Ele estava jogando o jogo de longo prazo. Ele estava construindo um império. E hoje, a Amazon é uma das empresas mais valiosas do planeta. Pega o Elon Musk. Ele colocou toda a grana que ganhou do PayPal em duas apostas absurdas: carros elétricos e foguetes. Todo mundo riu. Especialistas disseram que ele ia quebrar. E ele quase quebrou, várias vezes. Mas ele não desistiu, porque ele não estava tentando ganhar dinheiro rápido. Ele estava tentando mudar o mundo. E dinheiro é consequência de mudar o mundo, não o objetivo. Pega o Steve Jobs. Quando ele voltou para a Apple, em 1997, a empresa estava à beira da falência. E o que ele fez? Cortou 90% dos produtos. Focou em poucos. Investiu tudo em design, experiência, perfeição. Parecia suicídio. Mas era estratégia. E 10 anos depois, Apple lançou o iPhone e virou a empresa mais valiosa da história. O padrão é sempre o mesmo. Visão de longo prazo. Investimento quando todo mundo está cortando. Confiança quando todo mundo está duvidando. E paciência para esperar a colheita. Mas aqui vem a parte que eu realmente quero que você entenda. Porque tudo isso que eu falei até agora pode parecer distante. Pode parecer que só se aplica a bilionários, a donos de empresas, a gênios. E não é verdade. Isso se aplica a você, agora, hoje. Você não precisa ser dono de uma fábrica para aplicar o princípio de Ford. Você só precisa entender a essência. E a essência é simples. Invista em você antes de cobrar de você. Deixa eu explicar isso melhor.
A maioria das pessoas opera assim. Eu vou me esforçar quando valer a pena. Eu vou estudar quando tiver tempo. Eu vou investir quando tiver dinheiro. Eu vou me dedicar quando me pagarem bem. É sempre condicional, sempre esperando. Mas as pessoas que prosperam de verdade operam diferente. Elas invertem. Elas dizem, eu vou me esforçar agora, e isso vai fazer valer a pena. Eu vou estudar agora, e isso vai criar tempo. Eu vou investir agora, e isso vai gerar dinheiro. Eu vou me dedicar agora, e isso vai fazer me pagarem bem. Você vê a diferença? É uma inversão total de lógica. E é essa inversão que muda tudo. Ford investiu nos trabalhadores antes de eles provarem valor. E eles provaram valor por causa do investimento. Causa e efeito. Mas a causa veio primeiro. Se você quer que sua vida mude, você precisa mudar primeiro. Você não espera a vida mudar para você mudar. Você muda e a vida responde. Quer um exemplo prático? Vamos lá. Você quer ganhar mais no seu trabalho? Não espere o aumento para trabalhar melhor. Trabalhe melhor agora. Entregue como se você já ganhasse o dobro. Haja como se você já fosse a pessoa que você quer ser. E observe. Em 6 meses, ou você vai ser promovido, ou você vai receber propostas melhores, ou você vai ter clareza para sair e construir algo seu. Mas algo vai mudar, porque energia sempre retorna. Você quer construir um negócio? Não espere ter clientes para entregar valor. Entregue valor antes. Crie conteúdo gratuito. Ajude pessoas sem cobrar. Mostre o que você sabe fazer. Construa reputação. E quando as pessoas precisarem de alguém, elas vão lembrar de você. Porque você já provou. Você já deu. Você quer relacionamentos melhores? Não espere as pessoas te tratarem bem para você tratar bem. Você começa. Você dá atenção de verdade. Você se importa de verdade. Você é presente. E observe como as pessoas mudam ao seu redor. Não todas, mas as que importam. E essas são as que ficam. Olha, tem gente que vai dizer que isso é ser trouxa, que você está sendo usado, que você tem que guardar suas cartas. E sabe o que eu digo? Essas pessoas vão morrer na média, porque a lógica delas é lógica de escassez, é lógica de proteção, é lógica de medo. E medo não constrói nada. Medo só protege o que já existe. E o que já existe, para a maioria das pessoas, não é grande coisa. Se você quer algo diferente, você precisa agir diferente. E agir diferente significa ter coragem de parecer errado, até provar que estava certo o tempo todo. Ford pareceu errado por meses, talvez anos, até que ficou óbvio que ele estava certo. E aí, todo mundo quis copiar. Mas já era tarde. Ele já tinha vantagem. Ele já tinha momentum. Ele já tinha vencido. Então, se você está esperando garantias antes de agir, você já perdeu. Porque as garantias vêm depois. Sempre. A ação vem primeiro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. E quero que você responda mentalmente, com honestidade. O que você está segurando por medo de perder? Qual investimento você não está fazendo porque parece arriscado? Qual mudança você não está fazendo porque todo mundo ao seu redor acha loucura? Porque pode ser que essa seja exatamente a coisa que vai mudar sua vida. Não estou dizendo para você ser irresponsável. Não estou dizendo para você apostar tudo no vermelho e torcer para o melhor. Estou dizendo para você olhar fundo, analisar bem. E se fizer sentido, se a lógica for sólida, se a visão for clara, ter coragem de agir mesmo que ninguém entenda. Porque Ford não precisou da aprovação de ninguém. Ele agiu e o mundo se ajustou. E você tem o mesmo poder. Você pode não ter uma fábrica, pode não ter milhões, mas você tem a sua vida. E a sua vida é o seu laboratório. É onde você testa, é onde você cria, é onde você constrói o seu próprio império, do seu jeito, no seu tempo. E se você já acompanha o canal, provavelmente conhece as 7 chaves mentais.
Elas fazem parte dos códigos milionários, um método direto que atua exatamente nas travas invisíveis que te mantém na mesma. É diferente de tudo que você já viu. Para ter acesso é simples. Vou estar deixando o link na descrição. Agora, antes de eu finalizar, quero que você faça algo. Comenta aqui embaixo. Qual foi o ensinamento que mais mexeu com você nesse vídeo? Foi a história do Ford? Foi o princípio da reciprocidade? Foi a ideia de investir antes de cobrar? Me conta, porque eu leio tudo. E sua resposta pode virar o próximo vídeo. E tem outra coisa. Se você quer aprofundar ainda mais essa mentalidade de abundância, de visão de longo prazo, de coragem para agir diferente, eu tenho um vídeo aqui no canal que complementa perfeitamente o que a gente falou hoje. É sobre como os milionários enxergam o dinheiro de uma forma completamente diferente da maioria. E quando você entende essa diferença, tudo muda. Vou deixar o link na tela e na descrição. E lembra, Ford não esperou o mundo mudar para agir. Ele agiu. E o mundo mudou. Você tem a mesma escolha, todo dia, a cada decisão. Aqui é O Portador. Nos vemos no próximo vídeo.